Olá, olá! O assunto dessa semana é intervalos. Como ensinar intervalos sem ficar fazendo aquele monte de conta de 5 tons e meio, 3 tons e meio, 4 tons e meio, que é a maneira como eu aprendi. E é a maneira também que me afastou um pouco desse assunto, porque eu acredito que eu não me interessei muito por não saber o porquê de aprender intervalos e nem por que aprender dessa forma, contando. E vou te dizer que também é muito fácil o aluno errar contando tons e semitons. Então, a maneira como eu explico de dois jeitos diferentes. Um deles é chamar atenção para esse buraquinho que temos aqui no piano de semitom natural, que é aquele semitom entre si, dó e mi, fá. Se você mostrar para o aluno todas as terças com teclas brancas, ele vai prestar atenção que todas têm duas pretas entre elas, tá? Do dó pro mi temos dois sustenidos, do fá pro lá, do sol pro si. Entretanto, quando a gente pega do ré pro fá, a gente passa pelo semitom natural e a gente tem uma tecla preta a menos. Então, isso faz com que essa distância seja menor que as outras. Então, a minha explicação para segundas e terças é, sempre que a gente passar pelo semitom natural, a gente vai ter um intervalo um pouquinho menor. Então, eu tô falando de uma segunda menor e uma terça menor. Quando eu não passar, ou seja, eu vou ter sempre duas pretas, ou uma preta no caso da segunda, eu vou estar falando do intervalo maior. E já vou dizer que isso eu explico para os alunos um pouquinho maiores, tá? 9, 10, aqueles que já trabalham com acordes, que se interessam em tocar acordes através das cifras, se acompanhar e tudo mais. Para os pequenos, apenas enxergar a terça e a segunda na partitura, tanto faz harmonicamente quanto melodicamente, e identificar como ele vai tocar isso no piano, eu acho que é o mais importante. Por quê? Ele não precisa ler as duas notas, ele lê uma e já sabe que vai ter que pular para fazer a terça, ou lê uma e já sabe que vai ser a nota vizinha, a nota do lado, certo? Se o aluno sabe bem escalas maiores, eu também identifico que dentro da escala maior, todos os intervalos com relação à primeira nota, a tônica da escala, são também maiores ou justos. Então, se eu tô falando do intervalo que começa pela nota Ré, é como se eu estivesse pensando na escala de Ré maior. E para que eu tenha intervalos maiores ou justos, eu tenho que estar de acordo com os acidentes da escala de Ré maior. Ou seja, de Ré para Mi, segunda maior. De Ré para Fá sustenido, terça maior. De Ré para Sol, quarta justa. De Ré para Lá, quinta justa. De Ré para Si, sexta maior. De Ré para Dó sustenido, tô na escala de Ré, sétima maior. E se for diferente disso, diferente da escala, aí eu mostro aquela escadinha, onde eu tenho a classificação diminuto, menor, maior, aumentado. E se for diferente da escala, então vamos comparar. Se na escala era de Ré para Dó sustenido, uma sétima maior, e a minha distância tá sem sustenido, um Dó natural. Então eu já sei que com relação à escala maior, a distância, ó, diminuiu. E se diminuiu, eu vou dar um degrau para trás. Se era maior, vira menor. Se era menor, fica diminuto. Ou se aumentou, se era maior, ficará aumentado. Certo? Então, ou eu comparo com a escala, se o aluno já conhece bem a armadura de clave, trabalha com as escalas, as variadas escalas em várias tonalidades, certo? Se não, eu vou para o semitom natural. E aí fica muito mais fácil e visual, aproveitando, certo? Aproveitando que o nosso instrumento, o piano, é um instrumento muito visual, é muito fácil de achar aquele buraquinho, certo? Do mi pro fá e do si pro dó, identificar ele no meio dos intervalos. Feito isso, se o intervalo que ele tá olhando lá, o que ele precisa, né? De repente já tá escrito Ré para Fá sustenido. Então, como é que eu oriento? Vamos primeiro olhar sem sustenido. De Ré para Fá. Opa, passa pelo semitom natural, é uma terça menor. Bom, mas temos um sustenido, e o sustenido faz com que essa distância que era menor aumente. Então, ficou uma terça maior. Fácil, nada de fazer conta, 3 tons e meio, 4 tons e meio, 5 tons e meio. Vamos olhar, vamos aproveitar o que a gente tem de mais legal no nosso instrumento, que é poder enxergar todas as notas, certo? Beijo grande, eu sou Bianca Ribeiro, sou professora de piano. Segue o canal, toda quarta-feira entra vídeo novo por aqui. Um beijo.